Glória a Deus. Vamos estar na palavra. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo, por favor, no livro de João, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do 1 ao 13. Tenho certeza que os irmãos já leram essa passagem. E eu creio que o Espírito Santo tem algo para falar em nossos corações aqui hoje, nesta noite. O dia dessa mensagem, irmãos, é atitudes que geram um milagre. Livro de João, capítulo 6, vamos estar lendo do 1 ao 13. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, Jesus partiu para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os que o operavam sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao encontro dele, disse a Filipe: onde compraremos pão para comer? Ele, porém, disse isto para testá-los, porque bem sabia o que tinha de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não serão suficientes para que cada um deles tome um pouco. Então seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Jesus disse: fazeis assentar os homens, porque havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu aos seus discípulos, e os discípulos ao que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. Quando já estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhendo-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Glória a Deus. Vamos estar fazendo orações. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, te recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Pai, eu te louvo, te agradeço, bendito é o santo nome, Senhor. Ó Pai amado, por este culto maravilhoso, que até aqui, meu Pai amado, o Senhor já falou conosco, meu Pai, de forma tremenda. Ó, o Senhor falou conosco através dos louvores, através das palavras que foram ditas, através do testemunho, Senhor. Agora, Senhor, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, para estar meditando a Tua palavra, que o Senhor possa estar, meu Pai amado, ó Pai amado, revelando aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nos falar aqui hoje, nesta noite. Que a Tua igreja, Senhor, vai estar saindo aqui convictas, meu Pai, com a fé fortalecida. Ó Senhor, Pai amado, que aquilo que o Senhor preparou para que seja falado aqui nesta noite, meu Deus, seja lançado aos corações e que venha estar surtindo o efeito pelo qual, meu Pai amado, ela está sendo enviada, Senhor. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, e que, ó Pai amado, que neste lugar, ó Pai amado, Teu nome seja glorificado, Senhor. Colocamos diante do Senhor, e desde já nós te agradecemos e louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando. Irmãos, vamos estar meditando essa palavra que fala sobre milagre. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui nesta noite têm algo que está buscando da parte do Senhor. Quem sabe algo que para o homem é só um milagre. É só através realmente de um milagre. Porque aos olhos naturais, aos olhos dos homens, aquilo que a gente está buscando é impossível. Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. A palavra fala que para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Bem sabemos que milagre, ele acontece, igreja. Milagre, ele não se explica. Porém, tem atitudes que podem gerar um milagre. O que eu quero dizer com isso, igreja? Que nós podemos sim nos aproximar mais daquele milagre que nós estamos esperando, aquele milagre que nós estamos buscando. Quando nós nos preparamos, quando nós realmente entramos dentro de um propósito e entendemos o que a palavra nos diz,
nós podemos sim nos aproximar mais daquilo que nós estamos buscando. Muitas vezes, irmãos, nós oramos, mas nós não nos preparamos para receber aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Muitas vezes nós estamos até com uma ideia, um pensamento, uma mentalidade de algo para acontecer em nossas vidas, só que nós não estamos preparando para que isso aconteça em nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos que as circunstâncias, até de vez nos aproximar mais do milagre, nos distanciem mais do milagre. E a palavra de Deus, irmãos, ela está aqui para quê? Para que nós possamos estar meditando nessa palavra, nós possamos estar realmente tomando o melhor que o Senhor tem para nós e aprendendo com aquilo que Deus deixou para nós. E aqui, irmãos, nesse texto, conforme o Espírito Santo colocou no meu coração, existem passos muito firmes que nos levam a nos aproximar mais do nosso milagre. Aleluia. Nós podemos entender, igreja, que, primeira coisa, a bênção, ela não vai cair do céu. Nossos braços cruzados na nossa casa, ou pensando assim, a qualquer hora vai acontecer algo na minha vida. Não vai, irmãos. Nós temos que nos esforçar. Aleluia. Para nós alcançarmos aquilo que nós estamos pretendendo no nosso coração, nós temos que nos esforçar. Precisamos ser, irmãos, servos esforçados. Precisamos, assim como a palavra fala também, o céu ele é tomado por violência. Nesse sentido, irmãos, com a disposição de servo do Senhor, de crente que verdadeiramente vive o verdadeiro evangelho, pagando o preço que deve ser pagado e verdadeiramente seguindo os caminhos que o Senhor já nos tem colocado para que nós possamos estar seguindo nesses caminhos. E Deus tem algo, irmãos, para todos nós aqui, todos nós que estamos na casa do Senhor. Deus tem algo para oferecer para nós. É só nós colocarmos realmente no propósito. E todos nós somos responsáveis pela nossa atitude diante de Deus. Se eu e você entendermos isso, nós já estamos entendendo que nós estamos nos aproximando mais do nosso milagre. A minha atitude e a sua atitude é responsabilidade nossa. Eu sou responsável para me chegar mais próximo de Deus. Eu me entregar mais para o Senhor. Nós entendemos também que existe a lei da semeadura. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que não semeia nada, colhe nada. Então, irmãos, é nesse campo realmente que está a nossa atitude. E nessa mensagem, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos 3 atitudes, igreja, que nós devemos ter para nós estarmos gerando e estar chegando mais próximo do nosso milagre. A primeira atitude aqui está no capítulo 2, versículo 2, desculpa, que diz assim, ó, uma grande, só a parte A do versículo, uma grande multidão o seguia. Se nós queremos, irmãos, alcançar o nosso milagre, nós temos que seguir Jesus. Uma grande multidão seguia. Irmãos, meditando essa passagem aqui, eu fui entender que aqueles homens puderam vivenciar o milagre de comer, de ver 5 pães e 2 peixinhos sendo multiplicados. Não foi porque eles estavam nas suas tendas, ou nas suas casas, ou nas suas cidades. Eles só puderam ver aquele milagre porque eles saíram do lugar onde eles estavam e foram até Jesus. Eles só puderam presenciar o milagre que foi feito ali naquele dia porque eles tiveram uma ação de ir até Jesus. Muitas pessoas hoje querem ver o milagre acontecer, mas não querem seguir Jesus. E seguir Jesus, irmãos, existe uma representatividade muito grande aqui, porque muitos daqueles homens ali que estavam ali, quem sabe estavam lá somente por curiosidade. Talvez aqueles ali não significavam que eles estavam seguindo Jesus. Talvez no meio daquela multidão ali, daqueles mais de 5.000 homens que a Bíblia relata, tinha alguns ali porque alguém tinha falado para ele que Jesus ia fazer algo. Esse não representa aqueles que seguiam Jesus, mas aqueles que estavam ali porque sabiam que Jesus ia fazer algo na vida deles, que Jesus ia multiplicar na vida deles não somente o pão,
e o peixe que foi multiplicado, mas algo que eles estavam necessariamente precisando. Esses sim são aqueles que seguiam a Jesus. E esses são, igreja, os que seguem a Jesus. Quando nós seguimos Jesus, nós cremos que Ele tem algo para fazer na nossa vida. Quando nós seguimos Jesus, nós estamos indo de partida até aquele, irmãos, que é o nosso Salvador. E nós não cremos nele somente aqui nessa terra, nós cremos nele para a salvação. E seguir Jesus, existe algo tão profundo, mas tão profundo, que a coisa mais importante que nós temos que fazer, irmãos, todos os dias, sabe o que é? Seguir Jesus. Você acha que a coisa mais importante que você tem que fazer no seu dia é se alimentar? Aleluia! Você acha que a coisa mais importante que você tem que fazer no seu dia a dia é você estar próximo das pessoas que você ama? Você acha que a coisa mais importante que você tem que fazer no seu dia a dia é se cuidar? A coisa mais importante que você tem que fazer no seu dia a dia é seguir Jesus. Aleluia! E seguindo Jesus, irmãos, você está sendo tratado por dentro, no seu interior. E sendo tratado no interior, isso vai refletir no exterior. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser um servo diferente. Você vai ser um filho, um pai, uma mãe diferente. Vai ser um funcionário da empresa que você trabalha diferente. Porque você é um seguidor de Cristo. Aleluia! E aquilo que Cristo é para você vai refletir neste mundo aí fora. Aleluia, Senhor! E para seguir Jesus, igreja, nós vamos ter que renunciar a nós mesmos. E aí que está a dificuldade de muita gente. Talvez muitas pessoas começam a seguir Jesus, mas quando vai vendo que, para que Jesus venha estar realmente transparecendo a minha vida, eu preciso renunciar a mim mesmo. E aí que muitas vezes está a grande dificuldade das pessoas. É abrir mão das minhas convicções. É abrir mão daquelas palavras que às vezes eu gosto de falar, mas agora eu não vou falar mais essas palavras. É abrir mão de andar com aquelas pessoas que às vezes eu andava com elas, mas agora eu não posso mais andar por amor de Jesus. Aleluia! É verdade. É lugares, irmãos, que eu não vou frequentar mais, porque agora eu sou de Jesus e eu sigo Jesus. Mas tudo isso é necessário, igreja, para nós alcançar o nosso milagre. Para nós alcançar o nosso milagre, todas essas coisas, elas são necessárias. Seguir Jesus, igreja, é cumprir todos os seus mandamentos e fazer a vontade dele. E aqui não é brincadeira. Aqui é muito mais do que você colocar uma Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja e falar que você é crente. Aqui é você seguir a Jesus com atitude. Glória a Deus. Que é cumprir todos os mandamentos. Não é 1, 2 mandamentos, não. São todos os mandamentos de Cristo. Glória a Deus. Jesus diz, irmãos, aqui no livro de João, pertinho aí que nós lemos, no capítulo 15, versículo 7, muito conhecido também, ele vai dizer assim, se estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Irmãos, no mundo no qual nós vivemos, onde que pessoas pagam fortunas para ter mentoria, onde que pessoas buscam influências, onde as pessoas querem uma palavra de orientação para onde que elas devem ir, onde que empresas pagam absurdo para coaches mover seus funcionários. Olha o que esse versículo está nos dizendo. Jesus diz assim, se estiveres em mim, ou seja, se nós estivermos em Cristo e as palavras dele estiverem em nós, ele fala assim, pedireis tudo o que você quiseres, tudo, e vos será feito. Mas aí eu pergunto, em cima desse versículo, quais são as palavras de Jesus? Se nós temos dificuldade, irmãos, de entender quais são as palavras de Jesus, onde que estão as palavras de Jesus em nós? Nós temos que estar na nossa mente, no nosso coração, irmãos, o que Jesus falou sobre o amor, o que Jesus falou sobre o perdão, o que Jesus falou sobre ir e levar a palavra dele, o que Jesus falou, irmãos, de nós vivemos realmente aqui em união, juntos uns com os outros. Glória a Deus.
O que Jesus falou, irmão, sobre o mundo. O que Jesus falou sobre a renúncia. Essas palavras têm que estar em nosso coração. Essas palavras têm que estar na nossa mente. Porque literalmente essas palavras estando em nossa mente, em nosso coração, nós vamos estar em Cristo. E a palavra nos diz: tudo o que pedires, recebereis. Por isso, irmãos, que mesmo em dias de dificuldade, de aflição, até com lágrimas no rosto, a gente está agradecendo a Deus. Jesus falou assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós vamos lembrar, irmãos, que Jesus, Ele é por nós. Nós vamos começar a fazer uma análise de quando foi que Jesus nos tirou, do lugar onde Ele nos tirou, e as palavras que foram ditas no nosso coração. E daí, a partir daí, nós não vamos nos perder. A partir daí, nós vamos estar diretamente na fonte. E aqui, irmãos, nessa mensagem, aqui faltaria tempo para falar sobre as palavras de Jesus. Aquelas palavras que Jesus falou para aquela mulher samaritana, quando ela estava ali na fonte ali. Se nós tomar, irmãos, da água que é Jesus, água viva, nós nunca mais vamos ter sede. Se nós comer do pão vivo que é Jesus, nós nunca mais vamos ter fome. Se nós passar pela porta que é Jesus, irmão, nós vamos encontrar pastagem. Jesus, irmãos, nos dá vida com abundância. Ele mesmo falou, na de João, capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo. E quantas mais palavras? Então, porque às vezes nós não conseguimos tomar posse de uma palavra que Jesus tem nos falado. Irmão, se as palavras de Jesus estiverem em nós, e se nós estivermos em Cristo, nós vamos pedir o que nós quisermos, e será feito. Aleluia, Deus. E será feito, igreja. Olha só a porta, o caminho para o nosso milagre. E às vezes alguém ainda fala assim: ah, mas o Senhor não me abençoa. E às vezes nós temos dificuldade, irmãos, de olhar para nós mesmos e começamos a olhar os outros. Mas aquele irmão ali, ele é abençoado. Mas aquela irmã ali, ela é abençoada. Olha só como é que Deus abençoa ele. Olha só as coisas que Deus faz na vida dele, faz na família dele, na casa dele. Ah, mas também, né? Olha só como é que ele é. Não, irmãos, Deus não olha a aparência. Deus vê a nossa atitude. Deus vê a nossa situação diante dele. Mesmo na nossa humildade, nós chegamos diante do Senhor, nos derramar diante dele e falar assim: Senhor, a partir de hoje eu vou me aproximar mais do Senhor. Amém. A partir de hoje eu vou entregar mais e mais a minha vida diante do Senhor. Não importa as palavras que foram faladas contra mim, não importa a situação que eu estou enfrentando, não importa nem meu passado o Senhor já apagou. E a partir de agora eu vou voltar totalmente para o Senhor. E comece, irmãos, a viver a palavra. Mas não é a palavra porque o pastor falou. Não é a palavra porque o irmão ministrou aqui à noite. Que é bênção, irmãos. Nós estamos aqui em comunhão, igual nós estamos aqui em comunhão, meditando na palavra. Mas é viver a palavra, irmãos, todo santo dia. É de manhã, nós degustamos ali sobre a nossa vida. Viver a palavra que Jesus está falando para nós. É na hora da aflição, onde nós corremos para a palavra nos socorrer. É no momento que nós estivermos mais felizes, mais nas nossas vidas, fazendo uma grande festa. Nós estamos dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, estou alegrando ao Senhor. Estou alegrando esse dia, porque esse dia foi o Senhor que fez. Amém. E a viver, irmãos, não um dia nossas vidas, mas todos os dias. Todos os dias. E assim nós vamos ser. Em primeiro passo aqui, para nós alcançar o nosso milagre. Temos ouvido a voz de Jesus? Temos ouvido a voz de Jesus? Ouça as palavras de Jesus. Glória a Deus! Um dia que você estiver assim meditando, só você, Deus, você e o Espírito Santo, começa na sua mente e no seu coração a repassar as palavras que Jesus disse. O próprio Espírito Santo vai te fazer lembrar das palavras que Jesus disse. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, igreja, nós temos que aprender. Eu falo aprender, o que é aprender? Aprender é algo que nós realmente colocamos em prática. Nós temos uma teoria e essa teoria ela se torna prática. Isso que é aprender, que nós visualizamos quem está fazendo e colocamos em prática nossas vidas. Nós temos que aprender a não murmurar diante das circunstâncias que nós enfrentamos. A natureza humana, irmãos, é murmurar. O homem já vem com essa
já com essa situação, já esse sentimento, essas coisas inseridas já na natureza. Só que nós temos que aprender a não murmurar. No versículo 11, a palavra diz assim, Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu aos seus discípulos. Isso aqui é a primeira parte. Jesus pegou aqueles pães, igreja, e não tinha multiplicado aqueles pães ainda. Entenda isso. Jesus não tinha multiplicado aqueles pães ainda. Ele via diante dele a multidão faminta, muitas pessoas ali para se alimentar. Ele pega aqueles pães, eu consigo até imaginar a cena, irmãos, e ele deu graças a Deus. Glória a Deus. E ele, repartindo os pães, e havendo dado graça, repartiu os pães. Quantas vezes a situação que se levanta contra nossas vidas, irmãos, nós murmuramos contra aquela situação. Nós até proferimos palavras negativas contra aquela situação. Mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que eu estou passando por isso aqui? E nós temos que aprender a dar graça em tudo. Ó Senhor, isso nem aconteceu, mas louvado seja o teu santo nome. Eu não estou falando aqui, irmãos, que é fácil a gente agradecer a Deus em qualquer situação e dar graça a Deus em qualquer situação, não. Eu sei que é complicado, é difícil. Porém, por isso que eu falei que nós temos que aprender e nós temos que colocar isso em prática. Porque é muito fácil, irmão, nós glorificar a Deus, agradecer a Deus quando está tudo bem. É isso. Mas a dificuldade é dar graças a Deus na hora que nós estamos em um vale, passando por uma grande aflição, uma grande situação assim que está levando contra nós de uma forma que a gente pensa assim, eu não vou conseguir. A hora que um não bate, aí é que é complicado. A hora que algo que uma adversidade vem contra nós, aí que é complicado. Porque nós somos realmente tendenciosos a falar palavras negativas quando as coisas não vão bem. Porém, igreja, nós temos que aprender, eu reforço novamente, nós temos que aprender a dar graças a Deus. Glória a Deus. Porque isso aqui, sabe o que vai acontecer? Quando nós glorificamos a Deus, mesmo em meio a dificuldades, está abrindo uma porta lá no céu, irmãos, para nós alcançar um milagre. Porque Deus, Ele analisa nossas vidas, é em todas as nossas atitudes. Nós estamos falando sobre atitude, é em todas as nossas atitudes, e Ele conhece os seus servos. Deus olha para nós e diz assim, tá vendo aquele ali, Ele não me glorifica somente quando as coisas estão tudo bem, não. Ele me glorifica quando toda e qualquer situação, Ele verdadeiramente é um servo meu. E quando nós damos graças a Deus, irmãos, e diante de toda a situação, nós estamos dizendo para o mundo espiritual assim, Senhor, eu te glorifico, eu te adoro em qualquer circunstância. Isso é tanto para Deus como Pai que nos vê como filho obediente e que serve a Ele verdadeiramente, como também para o inferno inteiro. E aquilo que o inimigo levantou, ele fala assim, não adiantou nada. Se for uma obra que ele mesmo tenha levantado, não adiantou nada eu levantar essa obra. Porque ele já sabe o final. Quando nós glorificamos a Deus, ele já sabe que Deus vai intervir por nós. Então, se você quer o seu milagre, eu não sei qual, saia do campo da murmuração. Saia do campo das palavras negativas. E entra por um caminho de glorificar a Deus. Entra por um caminho de agradecer a Deus. Entra por um caminho que verdadeiramente você vai apresentar diante de Deus e falar assim, Senhor, aí estais aqui as minhas palavras de agradecimento ao Senhor. Glória a Deus. Mesmo pelas circunstâncias todas que eu estou passando. Porque, irmãos, que não, a gente fala que não é fácil, mas a gente não precisa entender Deus. Que eu falei que recentemente que estava passando por uma luta, e aquela luta ali eu falei para Deus, eu não vou perguntar a Deus por quê, eu vou perguntar a Deus para quê. Porque não é por quê. Porque a gente está questionando Deus, por quê? Por quê? Por quê? Mas nós precisamos pensar, para quê? Muitas vezes as lutas que vêm em nossas vidas, ela nos fortalece. Ela nos aproxima mais de Deus.
ela nos faz assim como o fogo, irmãos. Ela lhe prova o metal, e o metal precioso, ele passa pela experiência do fogo. Assim também são os seus verdadeiros servos de Deus. Vai passar por essas experiências. Glória a Deus. E tem uma terceira atitude, igreja. Que essa atitude talvez seja a atitude mais maravilhosa de todas. E que nós temos que aprender. Nós temos graças a Deus. Nós precisamos ter graça a Deus. Nós precisamos valorizar o milagre. O versículo 12 diz assim, quando já estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Por que Jesus fez isso, irmãos? O povo já tinha se alimentado, já tinham comido, estavam fartos. Jesus pede para que seus discípulos recolhem aqueles pães que sobraram. Mas sabe o que é isso aqui, irmão, da nossa vida espiritual, nossa vida no dia a dia? É valorizar o milagre de Deus nas vidas. Aleluia, é verdade. Irmãos, nós olhamos ali, quando nós falamos assim, mais de 5.000 homens comeram e ainda sobraram 12 cestos. Aleluia. Quando o milagre de Deus vem sobre nossas vidas, ela vem com abastança. E quando nós olhamos para ele assim, olha só como é que Deus é maravilhoso. Quantas vezes nós já testemunhamos assim? Eu pedi a Deus algo, olha o que Ele fez na minha vida. Deus. E aí que entra no campo da gratidão, igreja. Porque Deus, Ele faz muito mais daquilo que nós esperamos. Quando nós estamos buscando diante do Senhor verdadeiramente um milagre, Ele faz muito mais daquilo que nós esperamos. Ele faz algo, irmãos, que é visível para os homens. Aleluia, Donai. As pessoas olham e vejam assim: nossa, mas que maravilha! Olha como é que Deus é bom! Olha só como é que Deus ele é maravilhoso! Mas nós temos que olhar para nós mesmos e sermos gratos ao Senhor. E Deus vê isso, irmãos, na vida de cada um de nós. Aleluia. Quantas pessoas que buscaram um milagre, e olha que alcançou aquele milagre, o que aconteceu? Saiu da presença do Senhor. É verdade. Foi alcançar o casamento, que estava orando, buscando. Mas será que é do Senhor? É buscar aquele emprego que ele estava buscando há tanto tempo, sonhando com aquele emprego, e Deus vai abrir a porta. Ele sai da presença do Senhor. Aquele carro, aquela casa, aquela cura. Mas Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que nós vivamos uma vida de milagres. Milagres sobre milagres. Nós testemunhamos hoje, nós testemunhamos amanhã e depois de amanhã as coisas grandes que Deus está fazendo sobre nossas vidas. Amém, Senhor. Eu sei que Deus tem maravilhas para fazer na vida de cada um de nós. Deus é Deus de milagres. Louvado seja milagre. Deus é o Deus que opera maravilhas na vida dos seus servos. Se nós cremos, igreja, Deus faz maravilha nas nossas vidas. Quando nós temos o nosso milagre, nós temos que olhar diretamente para o provedor do milagre. Quem é que foi que conquistou tudo que você conquistou até aqui? Quem foi que conquistou tudo, igreja? Olha para si mesmo. Quem foi que sustentou Deus do seu ventre materno? Que te levou, quem sabe, da ânsia da morte? Quem é que foi que abriu a porta de onde está bem o seu sustento todos os dias? Quem foi que abriu a porta do seu casamento? A casa que você mora hoje? O sustento que você teve hoje no dia? O alimento que estava lá na mesa, na sua mesa? Tudo isso, irmãos, é fruto de um milagre que Deus tem feito em nossas vidas todos os dias. É o trabalho que Ele tem feito sobre nossas vidas, dia após dia, mês após mês, ano após ano, décadas. Eu sei que seus irmãos aqui já têm
anos da presença do Senhor. E pode dizer assim: Deus, Ele foi comigo todos esses dias da minha vida e Ele não me desamparou. Quem sabe até aqueles momentos que eu sei os irmãos que têm testemunho, que estava até no vale, mas Deus estava lá. Que Deus tinha propósito. Que Deus tinha propósito, irmãos, na minha vida e na sua vida também. Agora, o Deus de milagre, irmãos, que nunca falha em nossas vidas, eu faço aqui uma pergunta para encerrar mesmo a mensagem. O Deus que fez tantos milagres em nossas vidas, será que vai falhar? Claro que não. Então creia no seu milagre. Creia naquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que às vezes alguém tem falado assim, isso é impossível. Você nunca vai alcançar isso. Mas a última palavra não é do homem, é de Deus. A última palavra é de Deus. Quando Deus manda, irmãos, o médico tem que mudar a palavra dele. Quando Deus manda, o advogado tem que mudar a palavra dele. Quando Deus manda, irmãos, pode ser o dono da empresa, ele tem que mudar a palavra dele, porque Deus, Ele é dono de tudo. Então se mantenha firme na presença do Senhor. Eu não sei o que você está orando e você está buscando. Quem sabe você está orando e falando assim: Senhor, está demorando. Às vezes as suas forças já estão até se esgotando. Porém, Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para ser renovado. Através dessa mensagem, dessa palavra, você pode estar colocando essas 3 atitudes em prática. E guarde isso no seu coração, igreja. A primeira atitude é seguir a Jesus. Siga a Jesus. Siga Jesus. Haja o que houver, siga Jesus. A segunda atitude, ser da graça, em tudo de graça. Talvez essa situação que você está passando hoje não é a situação que você gostaria de estar, mas de graças ao Senhor, pode ter certeza que Ele já está trabalhando em seu favor. E a terceira atitude, para fechar, seja grato ao Senhor. Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está cuidando de cada um de nós. Glória a Deus. Toma posse da sua vitória, que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Seja um agente conquistador de milagre. Amém?